Eu quero, antes de abrir a Bíblia nesta manhã, eu quero apresentar um amigo que está conosco hoje, para que os jovens já tenham em mente que ao final ele vai contar um pouco da sua história. Thomas, Vicente Thomas, ele gosta de ser chamado de Tomás, mas eu acho mais bonito Thomas. É um jovem de 27 anos, ex-jogador profissional de futebol, que aceitou a Jesus, foi batizado na igreja adventista, é professor de educação física, mora na cidade de Boa Vista, e ele participa do ministério Advento, Gol e Missão. Esteve conosco na África o ano passado, dando o seu testemunho, e ao final ele vai falar um pouco da sua história. Muito obrigado, viu, Tomás, por estar conosco aqui, por ter atendido o nosso convite. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9. Há algo diferente no Evangelho de João. Os comentaristas percebem uma grande semelhança nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Eles focalizam o ministério de Jesus na Galileia. João é diferente, porque João mostra o ministério de Jesus a partir da Judeia, especificamente de Jerusalém. João narra 31 histórias exclusivas, as quais não são mencionadas pelos outros escritores. Quando é que Jesus ia a Jerusalém? Jesus ia a Jerusalém na ocasião em que as pessoas do seu tempo também iam, por ocasião das festas a Jerusalém. E essas viagens de Jesus a Jerusalém ajudaram os teólogos a estabelecer o tempo de ministério de Jesus em 3 anos e meio. Jesus esteve, João relata, 7 festas, nas quais Jesus esteve presente em Jerusalém. E eu hoje vou começar a apresentar aqui uma série de 4 temas, nos sábados em que eu estiver pregando, portanto mantenha isso em mente. No próximo mês eu vou dar continuidade ao tema de hoje, falando sobre Jesus e as festas de Jerusalém. Serão 4 temas. João menciona 4 festas, 7 festas, 3 festas da Páscoa, uma dos tabernáculos, uma festa de dedicação, uma festa sem nome e um festival no dia de sábado. Portanto, vamos ler São João capítulo 9. Eu quero ler alguns versos. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-a aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Vamos parar por aqui. Essa é uma história linda dos evangelhos, e como eu disse a vocês, eu sou apaixonado por essas histórias. Isso era a festa dos tabernáculos. Jesus estava em Jerusalém, e isso aconteceu dentro do templo, nas dependências do templo. Jesus e os seus discípulos se deparam com um homem com uma limitação física muito triste. Era um cego de nascimento. E eles começaram ali a discutir, começaram uma discussão sobre a teoria judaica a respeito do sofrimento. Para eles, judeus, o sofrimento era o resultado direto do pecado de uma pessoa. Mas naquele caso parecia um enigma.
E eles então perguntaram, eles não encontravam uma explicação, que eles estavam acostumados. Ele está paralítico? Pecou, por isso ficou paralítico. Mas ele havia nascido cego. Por que ele é cego? Porque ele é cego. Ele nasceu cego. Senhor, quem pecou? Foi ele ou seus pais? E a resposta de Jesus foi: nenhum. Ninguém pecou. Muitas vezes, quando nós enfrentamos uma dificuldade, ou quando nós sentimos que temos uma grande limitação, ou mesmo um defeito, nós podemos pensar isso como algo negativo, isso como um castigo de Deus. Jesus falou: não é esse, não é isso, nem ele nem pecou, mas a sua doença, a sua limitação vai ser uma ilustração do poder de Deus. Jesus fala assim: eu sou a luz do mundo, enquanto eu estiver neste mundo, eu vou iluminar a vida de pessoas. Jesus chamou aquele cego, e ele o curou de uma maneira incomum, cuspiu no chão, com a sua mão ele fez lodo, aplicou nos olhos daquele cego, e disse: vai ao tanque de Siloé e lava. Dali onde eles estavam, no templo, até o tanque de Siloé, havia um caminho razoavelmente longo. Não era fácil para um cego atravessar especificamente até este local, este reservatório. Na verdade, o tanque de Siloé, a Bíblia conta a história. Na época do rei Ezequias, havia uma fonte chamada Fonte de Gion, ficava fora de Jerusalém. Você lembra desse nome? Do lado leste de Jerusalém. Mas quando os inimigos cercavam Jerusalém e tampavam esta fonte, eles ficavam sem água. Era um dos principais suprimentos de água. Então Ezequias teve uma ideia. Foi uma obra de engenharia engenhosa, de alta tecnologia. Ele cavou um túnel ligando as águas de Gion e trazendo para dentro dos muros de Jerusalém. E ele criou este reservatório chamado Siloé, para proteger do assédio dos inimigos em períodos turbulentos, em períodos de guerra. Portanto, eles estavam ali no templo, havia as escadarias do templo, havia, depois das escadarias, toda uma coluna, uma colina extensa, provavelmente, no mínimo, uns 400 a 500 metros, do local onde Jesus estava com aquele cego, até o poço de Siloé. E Jesus aplicou o lodo, e disse: vai ao tanque de Siloé, e lava. Ele poderia ter dito: Jesus, não dá, é demais para mim. Ele poderia ter duvidado, ele poderia ter se negado a fazer isto. Como ele ia sair andando no meio de uma festa com os olhos sujos? Ele poderia ter pensado muitas coisas, mas ele não pensou, ele não duvidou, ele creu, e ele andou em direção ao lugar onde Jesus o enviou, ao tanque de Siloé. E ele chegou lá, ele lavou os seus olhos e viu. Ele viu. A primeira coisa que ele viu foram as águas cristalinas daquele reservatório. Depois ele levantou os seus olhos, ele viu as colinas. E diz a Bíblia que ele saiu exultante. Ele estava diferente, ele foi em direção à sua casa. E as pessoas o reconheceram.
mas perceberam que ele estava diferente, porque ele havia recebido o toque das mãos de Jesus. E as pessoas, mas será que ele é parecido? Ele, sou eu mesmo. O que aconteceu com você? Parece que seus olhos estão abertos. E a resposta dele foi a seguinte: o homem chamado Jesus untou lama, colocou sobre os meus olhos e me falou: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Eu fui, eu lavei e eu estou vendo. Isso é algo extraordinário. Isso é o que acontece com a vida de uma pessoa quando Jesus toca nesta vida. As pessoas percebem a diferença, uma diferença notável. E as pessoas ficam impressionadas. E o assunto ganha tanta dimensão que os fariseus são chamados. Olha a história aí, uma história linda. Os fariseus, olha, aconteceu um milagre, vocês não estão sabendo. Sabe aquele cego lá de nascimento? Ele está vendo. Os fariseus chegam perto dele, percebem, e perguntam: meu amigo, o que aconteceu com você? Como é que isso aconteceu? O homem chamado Jesus untou os meus olhos com lama e me disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. Eu fui, lavei, eu estou vendo. Não é possível. Os fariseus eram contrários a Jesus, começaram a acusar a Jesus, mas como? Os fariseus consideraram o ato de Jesus fazer lama, o ato de misturar um trabalho condenável nos dias de sábado. Como que pode um homem transgressor do sábado, um homem pecador, fazer tais maravilhas? Isso não está certo, isso deve ser mentira. Você nunca deve ter sido cego. Queremos falar com seus pais. Eles vão aos pais. A Bíblia diz que os pais ficaram com muito medo, porque eles haviam ameaçado que se alguém confessasse a Jesus como Messias, seria expulso da sinagoga. Perguntaram: é seu filho? É nosso filho. Olha, ele é nosso filho, ele era cego, e nós sabemos que ele está vendo, mas como isso aconteceu, nós não sabemos. Pergunte para ele. Ele já é grande, ele pode assumir responsabilidades. Os fariseus ficaram loucos e perguntaram para ele: o que você acha desse homem que colocou lodo, barro nos seus olhos? Ele falou assim: eu acho que é um profeta. Profeta? Não, de maneira nenhuma. Ele não é profeta. A Bíblia diz que os fariseus ficaram discutindo com ele. Só que ele era um homem corajoso, ele era uma testemunha corajosa. Existem vários tipos de testemunhas. Por exemplo, o homem de São João 5, aquele paralítico no tanque de Betesda, ele era tímido. Foi preciso Jesus perguntar para ele: queres ser curado? E ele timidamente disse: Senhor, mas como que eu posso ser curado se ninguém vem aqui e me ajuda? Ele era tímido. Mas o homem de São João 9 era corajoso, audacioso. Ele fala, ele encara os líderes, e ele começa a acusar os líderes. E ele fala assim: eu me admiro que vocês que são líderes não conhecem um homem que tem esse poder. Vocês não conhecem. No entanto, eu era cego e agora eu vejo. Vocês querem se tornar discípulos dele? Ele provocou, né? Fez essa pergunta: para quê? Discípulos dele? Nós somos discípulos de Moisés. Esse nós nem sabemos de onde ele vem. E o homem mais uma vez diz: vocês não sabem de onde ele vem. No entanto, ele me lavou, colocou as suas mãos sobre mim, e eu estou vendo. Eu era cego e agora eu vejo. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Eles o expulsaram da sinagoga. Diz a Bíblia, abra São João capítulo 9. Diz que Jesus ficou sabendo disso.
Verso 35, São João 9, ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-lhe, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor? Para que eu nele creia. E Jesus lhe disse: já o tens visto. É o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor. E o adorou. Que coisa extraordinária. E Jesus, ele diz o seguinte, Jesus faz uma profecia a seu respeito. Ele diz que aqueles que acham que veem, não vão ver. E os humildes e os pobres que acham que não veem, estes verão. E os fariseus perguntam para Jesus: está chamando a gente de cego? Jesus: sim, vocês são cegos. Mas eu vou permitir que os humildes vejam. Porque a visão espiritual, a compreensão espiritual que Deus pode dar a você e a mim, não depende de capacidade, da sua aptidão pessoal, da sua cultura. Depende do seu coração, da sua fé, do quão você está desejoso em ser usado pelo Espírito Santo. Sabe uma coisa que é impressionante aqui nessa história? Algo que está ligado a essa história, é o poder criador e recriador de Jesus. Em São João 5, eu mencionei o paralítico no tanque de Betesda, se lembram dele? 38 anos, se lembram? Todos aqui que se lembram daquela história? Jesus o curou através da palavra, como ele fez em Gênesis 1. Ele disse: haja luz, e houve luz. Haja firmamento. Jesus curou aquele homem da mesma maneira, pelo poder de Gênesis 1, como ele havia criado em Gênesis 1. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Aqui o homem do capítulo 9, Jesus usa o barro. Ele pega o barro. E onde que Jesus usou o barro antes? Em Gênesis capítulo 2. Jesus havia usado o barro, ele fez o ser humano com o barro, ele moldou com os seus lábios, e ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a existir. Jesus aqui está recriando, pelo seu poder criador, o cego de nascimento. Aqui era uma criatura que algo estava estragado, algo estava danificado. Jesus fala: meu filho, eu vou consertar o que está estragado, o que o pecado estragou em você. E Jesus põe o mesmo barro que ele usou no passado há milhares de anos, põe sobre os seus olhos e diz: vai e lava e veja. Jesus é criador e ele é também recriador. Eu quero perguntar a você nesta manhã: há algo errado com a sua vida? Há algo que você gostaria que Jesus recriasse em sua vida? Ele é capaz de recriar não apenas o seu físico, mas ele pode recriar o seu espiritual. Ele pode recriar a sua mente. O que há em sua vida que Jesus não possa mudar? O que há em seu coração que ele não possa transformar? Você gostaria de, nessa manhã, permitir que Jesus faça isso? Você está disposto nessa manhã a obedecer às sugestões, às ordens de Jesus para a sua vida? Pela fé confiar. Não duvide. Aquele homem persistiu no caminho da fé. O resultado foi uma nova vida. Algo extraordinário na vida dele. Quero perguntar para você, Thomas, vem cá, Tomás. Como era a sua vida antes de encontrar a Jesus? E temos um outro microfone aqui? Pode ser aqui, um desses aqui? Pega esse aí.
o vermelho. Oi. Oh, maravilha, hein? A voz bonita, hein, Thomas? Muito bem, viu? Olha, é solteiro, viu? Mas é um bom jovem, viu, irmãos? Tomás, como você gosta de chamar? Você foi jogador profissional e você hoje tem 27 anos. Isso quer dizer que quando você aceitou Jesus e abandonou o futebol, você tinha quantos anos? Eu tinha 20 anos. Puxa vida, no auge da carreira profissional. Você jogou fora do Brasil? Em que lugar? A princípio, eu comecei profissionalmente jogando no Rio de Janeiro, e então foi quando eu fiz contrato profissional, e depois eu fui para a Arábia, joguei no Catar. Sim. E aí, lá no Catar, foi aonde tudo começou, aonde o Evangelho apareceu para mim, num lugar mais improvável, aonde uma nação muçulmana, e tinha uma igreja evangélica brasileira, era uma igreja pentecostal, e o fato de, na época, eu estava noivo, apenas com 19 anos eu estava noivo. E um dos líderes dessa igreja era um jogador de futebol? Isso. O fato de eu chegar a essa igreja foi porque a minha noiva, na época, falou de Jesus para mim, tinha entrado na igreja adventista na minha cidade. E ela começou a falar de Jesus para mim, então eu tive interesse de procurar alguma igreja. E lá, um jogador também que jogava no meu time brasileiro, disse que tinha uma igreja evangélica e que ele me convidou para ir lá. E eu aceitei. Quando eu cheguei lá, tinha um jogador que, eu não sei quantos conhecem, chamado Magno Alves. Hoje ele joga no Novo Horizontino, aqui em São Paulo. Está com 42 anos. Na época... Os áureos tempos do Fluminense, né? Isso, Magno Alves. Sim. E lá ele era o missionário dessa igreja. E foi quando ele estava pregando, eu assisti o culto. Eu lembro até hoje que a mensagem estava baseada em João 14,6, que a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Foi quando eu aceitei a Jesus. Então, quando eu voltei para casa, voltei correndo para dar notícia para minha noiva na época, e ela ficou super feliz. Porém, para mim, evangélicos eram tudo a mesma coisa, seja pentecostal, seja qualquer denominação. E foi então que eu comecei a ir à igreja pentecostal lá. E então, quando eu voltei para o Brasil, nesse meio tempo foi quando a gente rompeu o noivado, mas eu estava firme na igreja, fui batizado. Quando eu cheguei no Brasil... Você foi batizado no Brasil quando você voltou? Fui. Porém, eu fui batizado primeiro nessa igreja, lá. Quando eu cheguei no Brasil, a mãe da minha ex-noiva agora me ofereceu estudos bíblicos. E eu aceitei, porque tinha muito interesse de conhecer a palavra. Foi quando eu comecei a estudar a Bíblia, um amigo dela, que hoje é pastor, fez os estudos comigo e eu pude ver a luz da verdade, da palavra de Deus, e aceitei o batismo e entrei para a igreja adventista. Amém. E desde então, o que aconteceu? Quais foram as tentações? Eu ouvi dizer que você teve que recusar alguns contratos aí. Porque depois que eu aceitei, para mim estava muito claro que a Bíblia falava em relação a tudo, em relação a batismo, em relação à alimentação, em relação a todas as doutrinas que a nossa igreja defende. E a questão do sábado também estava muito clara para mim, só que tinha a questão de que eu teria que jogar os sábados por ser profissional e cumprir contrato. Mas eu aceitei o batismo mesmo sabendo dos riscos que correriam. Apesar de que depois de eu ter me batizado, eu continuei jogando ainda 2 ou 3 anos na minha cidade, e nesse período eu não jogava no sábado, mas eu recebi uma proposta para voltar para a Arábia, para poder continuar jogando lá. E, a princípio, eu falei sobre a questão do sábado, eles falaram que aceitariam a situação, eu não precisaria jogar. Eu cheguei a voltar para a Arábia, só que dessa vez para o país do Kuwait. E uma semana antes de começar o campeonato, os jogos seriam sábado à noite e terça-feira. Uma semana antes, a federação mudou os jogos para sexta-noite. Os jogos seriam todos sexta-noite. E eu tive que falar com o presidente, que no caso era um muçulmano, e explicar para ele que eu era cristão e que guardava o sábado. E eles queriam que eu ficasse, porém teria que jogar, mas eu falei que não poderia devido à minha crença. E eles falaram que era só esse período de 1 ano, depois eles fariam um contrato de $1 milhão comigo. Então, foi algo assim muito surpreendente até para mim, eu não esperava. Imagina $1 milhão com um jovem de 20 anos há 7 anos atrás. E eu não esperava, só que graças a Deus eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que falou por mim, não eu, porque se dependesse de mim acredito que eu aceitaria a oferta, mas Deus, por tudo que eu tinha aprendido, me ajudou naquele momento a dizer não.
Só que quando eu falei não, automaticamente meus pais em casa souberam através do empresário. E algo que mexeu muito comigo foi porque meu pai falou, olha, se você voltar para o Brasil, eles não são adventistas, eles são católicos. Ele disse que se você voltar para o Brasil, você pode esquecer que tem um pai e que tem uma casa. E aquilo me marcou muito porque eu não falei nada, eu simplesmente desliguei o telefone e fiquei muito emocionado. Mas de uma forma milagrosa, 3 dias depois, meu pai veio conversar comigo assim, como se nada tivesse acontecido. E ele perguntou se eu não tentei conversar com o presidente para ver se eu poderia ficar jogando lá. E eu disse que tentei conversar, mas ele não aceitou. E ele simplesmente falou, então tá bom, a gente está te esperando aqui. Então isso eu creio que foi algo providencial de Deus, porque ele começou a procurar jogadores que eram evangélicos e por que eles não guardavam sábado e perguntou sobre o sábado. Foi o momento que eu tive de testemunhar para ele. Hoje nós não tocamos em assunto de igreja, eles me respeitam muito, mas eu tenho certeza que a semente foi plantada no coração deles e eu espero que um dia eles possam também aceitar a Cristo como eu aceitei. Amém. E qual a mensagem que você deixa para a igreja, especialmente para os jovens que hoje enfrentam tantas dificuldades, tantas situações, que são tentados a abandonar os princípios da palavra de Deus? Bom, a partir do momento que... Eu sei que Deus, ele trabalha de diferentes formas com cada pessoa. Tem pessoas que talvez precisam ver um milagre para poder acreditar em Deus. Tem pessoas que, só estudando a palavra de Deus, se conscientizam de que existe um Deus. Tem pessoas que, olhando para a natureza, reconhecem a Deus. Eu acredito que a partir do momento que você é sincero de coração e conhece verdadeiramente a Deus, tem um encontro pessoal com Deus, eu tenho certeza que você vai querer dar o seu melhor para Ele. E eu não podia deixar de guardar os mandamentos de Deus, como está prescrito na Bíblia, e ser infiel a Ele. Apesar de que eu deixei um sonho para trás, eu deixei algo que eu já estava praticamente conquistado na minha vida, eu sabia que tudo aquilo que eu estava fazendo era por um único propósito, pelo homem, pela pessoa, pelo ser, pelo meu Deus, que deu a sua vida para me salvar. Eu acredito que o mínimo que eu poderia fazer era ser fiel a Ele. Então, acredito que, apesar de ser um sonho deixado para trás, até aqui o Senhor tem me guiado, tem me ajudado e não me desamparou. E a mensagem é que, apesar de ter muito jovem aceitado uma mensagem e ter um sonho praticamente na mão e ter que largar, é que vale a pena, porque nas mínimas coisas a gente percebe que Deus está no comando das nossas vidas, independente daquilo que venha acontecer. Nós sabemos que nós temos o livre-arbítrio de escolher o que devemos fazer e aonde ir, ou o que seguir, mas a partir do momento que você realmente se entrega nas mãos de Deus, você vê a mão de Deus atuando na sua vida. E eu acredito que se você realmente ama a Deus, assim como você ama seus pais, o seu esposo, a sua esposa, você vai fazer tudo por aquela pessoa. Então, quando eu aprendi a amar verdadeiramente a Deus, eu decidi deixar tudo, os meus sonhos para trás, por causa dos seus mandamentos, por causa do seu amor por mim. Então, acredito que vale a pena ser fiel e que a nossa recompensa não é aqui nessa terra, é no céu. Muito obrigado, Thomas. Thomas, que mora hoje na cidade de Boa Vista desde pequeno. Temos alguém de Boa Vista aqui na Vila Matilde? Temos alguém do norte do país, Amazonas, Pará, ou ali na região norte. Temos aqui, ó, alguém aqui que conhece Boa Vista? Ah, mora lá? Olha aí. Ao final você conversa com o Thomas ali. E é o seguinte, o Thomas é gaúcho, a família do Rio Grande do Sul. Temos gaúchos aqui nessa manhã? Opa, olha lá, 2 mãos, né, irmão? Tem que se orgulhar da terra lá, né? Uma bênção, né? Muito bem. Os pais do Thomas estão do Rio Grande do Sul e foram para Boa Vista ainda quando ele era bebê, praticamente. Mas, Thomas, que Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Pelo seu testemunho. Amém. E se você deseja entregar a sua vida a Jesus, tal como você está hoje, confiar nele pela fé, não importa as circunstâncias que você está se deparando, mas deseja servir a Jesus, seguir a Jesus, esse é o momento de você fazer a sua decisão. Nós vamos ficar em pé e vamos cantar o hino Manso e Suave, Jesus Convidando, 175. Vamos cantar todos em pé e vamos finalizar juntos com um grupo de louvor.
Vamos lá, irmãos, eu quero ouvir a igreja cantando com vibração, hein?
Levante a sua mão. Você quer sentir o toque de Jesus nessa manhã? Querido Pai, obrigado pelo convite que estás fazendo a cada um de nós nesta manhã. Um convite que já fizeste no passado, mas refazes agora, através do Teu Santo Espírito. Queremos seguir-te, Senhor. Queremos crer, avançar, sem medo, sem dúvida. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, que possamos ver muito além o que tens para nós, a vida eterna. Abençoa cada filho, cada filha, cada criança, cada jovem. Se há alguém aqui, Senhor, passando por um momento muito difícil, talvez em desespero, prestes a perder a sua vida, Senhor, ponha a Tua mão poderosa sobre essa pessoa. Recria este coração, esta mente, Senhor. Renova todas as coisas. E se há em nossa vida coisas que estejam atrapalhando, impedindo, dá-nos forças para expulsarmos essas coisas de nossa vida, Senhor. Dirige-nos para casa agora, para o almoço, para os amigos, para a tarde de sábado, na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Para a saída organizada, podemos nos assentar. Vamos cantar o Permaneça em Mim. Vamos aguardar a indicação do diaconato. Nos braços de Jesus.